para que a gente consiga realizar todas as nossas atividades, né? Exatamente, né? Então, como hoje é segunda-feira, vamos deixar a preguiça de lado, joga pra longe, vamos com tudo, com toda a animação para a nossa aula. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. e vamos pedir, né, a Papai do Céu sabedoria para começar nossa semana, muitas bênçãos, que o Senhor sempre nos proteja, nos abençoe, nos ilumine a cada dia, nos dê muita saúde, paz, alegria, que a gente possa cada dia mais estar perto da nossa família, aproveitando cada um nesse tempinho que estamos tendo, né? Saber aproveitar bem esse tempo. E que Deus sempre nos proteja e nos guie por caminhos melhores. Agradecer, né, por todo esse cuidado que Deus sempre vem tendo conosco, né, com a nossa família, com as professoras que estão na escola, né, nós, né, que estamos aqui na escola, fazendo as aulas com todo carinho para vocês. Então, agradecer a Deus por nos dar saúde e força para a gente continuar todos os dias. Amém. Amém. Então, agora, né, Tia Rubem? Isso. A gente vai dançar uma música bem legal para vocês. Eu acho que muitos já escutaram essa música. E Tia quer que vocês prestem bastante atenção na letra dessa música, que é uma música muito bonita. Tá certo? Então, né, Tia Rubem, vamos dançar e cantar com a gente. Exatamente. Aí de casa, ó, arrasta tudo que tiver à sua frente, sai da cadeira, fica em pé, bem animados pra gente começar, né, a nossa aula bem alegres, ó, sem preguiça, né, bem assim, descontraído. Vamos lá. Vamos lá. Queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é. Nem que o outro seja. Ora, veja tudo aquilo que você quer. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é. Nem que o outro seja. Ora, veja tudo aquilo que você quer. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ninguém é igual a ninguém, ainda bem. A gente mesmo se inverte no espelho, o que reflete exatamente esse conselho. Não queira ser aquilo que o outro é, não queira ser aquilo que o outro é, nem que o outro seja. Ora, veja tudo aquilo que você quer. Tem gente triste que anda mal-humorada, só vive resmungando sem dar uma risada. Tem a nervosa que está sempre irritada, briga por qualquer coisinha, deixa a gente chateada. E a corajosa que enfrenta coisas novas, fazendo a vida ficar menos dolorosa. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem. Negro, branco, azul, amarelo.
devemos respeitar a diferença de cada um, tá certo? Cor, cabelo, tá? Tudo tem que ser respeitado do nosso coleguinha, certo? Somos diferentes um do outro. Por exemplo, eu e tia Ju aqui, a gente é diferente e a gente se respeita, tá? O mais importante é a gente respeitar as diferenças dos outros, certo? Exatamente. Que foi justamente o que essa música mostrou a gente, né, Tia Mia? Isso. Que cada um é diferente do outro. E isso é bom, não é uma coisa ruim, não. Seria ruim se todo mundo fosse igual. Imagina a gente olhasse para todo mundo e visse o mesmo rosto. Fosse todo mundo igual, ia ser muito chato, não é? Então a gente tem que achar bom sim ser diferente, olhar para o amigo, para o colega e ver que ele é diferente da gente, que ele tem um cabelo diferente, que ele tem um cabelo liso cacheado, um olho preto, um olho azul. Então isso é bonito, ver a diferença. E também outra coisa que é muito importante, que está se falando muito nos últimos dias, é sobre o preconceito racial, minha gente. Que é o preconceito da cor da pele. Por que tanta gente tem preconceito com as pessoas que têm a pele escura, né? Que são os negros. Que a gente está vendo tanto aí no jornal, tantos protestos que estão tendo, né? Devido ao preconceito que teve com um negro, né? Isso que mataram ele. Infelizmente, né? Aconteceu essa brutalidade com ele, né, tia Ju? Isso. E ele foi morto, né? Então, assim, devido ao preconceito das pessoas, tá? Ele acabou morrendo, né? Ele morreu de uma forma trágica, tá, pessoal? Então, assim, a falta de respeito com o próximo, né, causa esse tipo de consequências. Então, por isso que a gente veio hoje, né, tia Ju, falar para vocês, né, através dessa música linda, dizer que a gente deve se respeitar, que a gente deve ser amigos um do outro, certo? Ser companheiro, porque nada melhor do que a gente ter um amigo diferente de nós, né? E quando esse amigo, ele traz uma cultura, ele traz uma vida diferente da nossa, é melhor ainda. Com certeza. Então fica aí essa lição para vocês, por isso que a gente trouxe essa música tão bonita, tá certo? Para vocês refletirem aí, verem direitinho o que está acontecendo e também passarem para os familiares de vocês, né? Dizer o quanto é importante a gente respeitar os outros e as diferenças deles, tá certo, meus amores? Então, meus amores, vamos agora começar com a nossa aula, o nosso assunto de hoje, tá certo? Que, como vocês estão vendo aqui no quadro, é substantivo, certo? Primeiramente, o que é substantivo? Substantivo é tudo que dá nome aos seres em geral, certo? Ou seja, praticamente tudo é substantivo, tá certo? E nós temos duas classificações de substantivos, que são os substantivos comuns e os substantivos próprios. Eu vou começar falando para vocês sobre os substantivos comuns, tá certo? Como eu já disse a vocês, substantivo é tudo que dá nome aos seres em geral. Tudo é um substantivo, tá certo? Mas tem várias classificações. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os substantivos comuns, tá certo? O que é substantivo comum? Substantivo comum é o substantivo que dá nome às pessoas, aos lugares, aos objetos, certo? É o que nomeia tudo isso de uma forma geral, que agloba tudo isso, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns exemplos de substantivos comuns, tá bom? Para vocês terem mais ou menos uma ideia de como seria isso. Ó, aqui que eu trouxe para vocês uma casa, tá? Casa é um substantivo comum. Por quê? Porque quando eu me refiro ao nome casa, eu estou falando das casas em geral. Eu não estou especificando apenas uma casa. Quando eu digo casa, eu estou falando de todas as casas que existem no mundo, certo? Por isso que casa é um substantivo comum, porque eu falo de todas em geral, tá certo? Então, tia vai botar aqui para vocês. Próximo desenho, gato, tá? Aqui eu tenho um gato, é a mesma coisa, tá certo? Quando eu me refiro a gato, eu estou falando de todos os gatos que tem, tá certo? Vocês sabem que existe no mundo vários gatos, milhões de gatinhos, né? Então, quando te fala gato, a palavrinha gato, gato é um substantivo comum, porque aqui eu não estou especificando, eu estou falando gato, então é qualquer gato, tá certo?
que exista, tá? Deixa eu botar aqui. Próximo desenho. Aqui, ó. Tem o desenho de uma menina, certo? Menina também é um substantivo comum, porque eu estou falando também no geral de todas as meninas, tá certo? Por isso que menina é um substantivo comum. Aqui, ó, cachorro. É a mesma coisa que Tia falou sobre o gatinho, tá? O gatinho, Tia disse que ele é um substantivo comum porque fala de todos os gatos. A mesma coisa que cachorro. Quando eu digo o nome cachorro, eu estou falando de todos os cachorros em geral, não apenas de um, ok? Está caindo aqui, minha gente, mas é porque é normal, tá? É aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó, nós temos outro. Bola, né? A bola também é um substantivo comum. Tudo que a gente fala, né, que a gente está englobando várias coisas, existem milhões de bolas também. Então, quando eu falo a palavrinha bola, eu estou me referindo a todas as bolas, tá certo? Não só a uma bola. Por isso que é substantivo comum, tá? Vamos pegar aqui agora a última gravura. Aqui, ó, tá? Árvore. Árvore também é um substantivo comum, né? Vocês sabem que existem várias árvores aqui no nosso planeta, na nossa cidade. Então, quando eu digo árvore, eu estou falando de todas as árvores que existem. Eu estou falando no geral, tá certo? Por isso que é um substantivo comum, tá? Então, só relembrando aí, tá? Substantivo comum é quando a gente fala das coisas no geral, quando a gente não especifica de uma determinada coisa. Eu estou falando de várias coisas ao mesmo tempo, tá ok? Então agora eu vou chamar a tia Núbia para ela explicar para vocês os substantivos próprios. Então, meus amores, agora a tia vai explicar para vocês o que são substantivos próprios, certo? Como a tia Ju explicou, né, sobre os substantivos comuns, são aqueles que falam de forma geral. Por exemplo, o gato é uma forma geral, está falando de todos, certo? Mas se eu dou um nome ao meu gato, esse gato ele vai ser um animal específico, tá? Ele vai ter um nome específico. Então, substantivo próprio é aquele que nomeia um ser específico, tá certo? Como, por exemplo, o nome, o nosso nome, tá? Se a gente não tivesse nome, seríamos menino, menina. Mas como nós temos um nome, esse nome está nos nomeando a um ser próprio. Então, eu sou Núbia. Então, eu sou um ser único, certo? Então, vocês também, cada nome que vocês recebem, né, que vocês receberam quando nasceram, nomeiam vocês um ser único, um ser específico. E vai dar agora, ó, alguns exemplos, vou colar aqui alguns nomes de substantivos próprios. E eles podem ser nomes de pessoas, como eu já falei aqui, tá? Quando a gente nomeia os nossos animais também, esses animais eles vão receber um nome próprio, tá? Ele vai ser um nome com a letra maiúscula. Nomes de cidades, nomes de hospitais, farmácias. As lojas, elas também recebem o nome próprio com a letra maiúscula. Sempre que a gente for escrever um nome próprio, precisamos escrever com a letra maiúscula. E outro também, que também recebe o nome próprio, são os nomes dos países, certo? Então, cidade, estado, pessoas, países e lojas em gerais recebem nomes próprios, tá? Deixa eu te dar um exemplo aqui a vocês, ó. Por exemplo, aqui, ó. Qual é o nome que tem aqui? São Paulo, certo? Então, São Paulo é o nome de uma cidade, de um estado. Então, ele recebe, ó, nas duas palavras, a letra maiúscula, porque ele é um nome específico de uma cidade, tá? Então, vai receber a letra maiúscula, tá? E ele é considerado nome próprio, certo? Deixa eu colocar aqui, São Paulo. Outro. Aqui, ó.
Pedro, certo? Pedro, eu estou nomeando, né, que aquela criança, aquele menino, ele se chama Pedro. Então, ele está recebendo um nome próprio, um nome específico para ele, certo? Se eu dissesse assim, aquele menino, poderia falar de qualquer menino. Mas quando eu digo aquele menino Pedro, então eu estou me referindo só a Pedro, certo? Então, ó, Pedro é um nome próprio. Aqui, ó. Gravatar. Gravatar é o nome de quê, minha gente? É o nome da nossa cidade, né? Isso, a nossa cidade, como a tia falou, também recebe a letra maiúscula de nome próprio, certo? Então, Gravatar é o nome específico da nossa cidade. Também, ó, se encaixa aqui nos nomes próprios, certo? Mais um. Leiam aí para mim, por favor. Brasil. Brasil é o nome de quê? Do nosso país, o local onde a gente vive, né? Nosso país. Então, Brasil também é um nome próprio, um nome específico do país onde a gente vive. Então, ele também é um nome próprio, certo? Brasil, aqui. Vou pegar outro exemplo. Aqui, ó. Leiam aí, por favor. Júlia, certo? Júlia é o nome de uma menina, né? Está se referindo a uma menina, mas está se referindo a uma menina específica, como deu o exemplo de Pedro, tá? Então, se eu tivesse falado aquela menina, poderia ser qualquer uma, mas eu estou falando de Júlia, aquela menina Júlia. Então, é específico aquela criança, aquela menina. Então, Júlia é um nome próprio, porque eu estou falando daquele ser, tá? Daquele ser específico. Certo? Então, nós podemos nomear, né, dizer que é nome próprio a cidade, como que colocou aqui, ó, a cidade, o país, nome de pessoas, certo? Nome de estado, tudo isso é nomes próprios, tá, pessoal? Então, meus amores, agora que a gente já viu o que é substantivo comum e substantivo próprio, Tia colocou aqui umas frases e vai identificar com vocês nas frases o substantivo próprio e o substantivo comum, certo? Eu tenho aqui essa primeira frase. Camila ganhou um gatinho, tá certo? Eu vou procurar primeiro nessa frase o substantivo próprio. Como vocês sabem, que Tia Núbia já explicou, substantivo próprio são nomes de pessoas, nomes de lugares, né, países, cidades e etc. Então, aqui nessa frase, Camila ganhou um gatinho. Será que tem algum nome de pessoa, um nome de cidade, de país, algum nome assim? Eu acho que eu achei um. Eu acho que vocês também acharam. Camila. Camila é nome de pessoa. Camila começa com letra maiúscula, né? Que vocês sabem que substantivo próprio deve-se começar com letra maiúscula. Então, Camila é o nome de pessoa. Se Camila é nome de pessoa, é um substantivo próprio. Então, eu vou circular o substantivo próprio. E vou colocar aqui um Pzinho, tá? P de próprio. E agora eu vou procurar o substantivo comum nessa minha frase, tá certo? O que sobrou da minha frase? Ganhou um gatinho. Qual será o substantivo comum dessa frase, certo? Tem outras coisas aí que vocês ainda vão ver, né? Como ganhou é verbo, a gente ainda vai estudar. Que é artigo, que a gente já estudou os artigos, né? Ó, artigo indefinido, certo? Então, sobrou o quê? Gatinho, que até Tia Ju já explicou para vocês nas gravuras que tinha o desenho de um gatinho. Então, gatinho é o substantivo comum da minha frase, tá certo? Então, eu vou aqui, ó, sublinhar a minha frase e vou colocar um C, certo? De comum, tá bom? Então, eu identifiquei aqui na frase o substantivo próprio, que é o nome de pessoa, e o substantivo comum, que foi gatinho, que é quando eu falo, né, dos seres em geral, tá certo? E eu não vi agora. Pronto, como a Tia Ju, né, já explicou, nós vamos circular e sublinhar o substantivo próprio e comum. Aqui, nessa frase, na escola, tem uma menina chamada Luísa. Vamos procurar, né, um substantivo
próprio, ou seja, o nome de uma pessoa, o nome de uma cidade, de um país, enfim. Vamos lá observar qual o nome próprio que eu encontro aqui nessa frase. Lembrando que tem que iniciar com a letra maiúscula, certo? Então, bora lá. Ele começa com a letra maiúscula, mas ele não é nome de pessoa, nem de cidade, nem de nada. Ele só está iniciando a frase, certo? Então, eu não posso circular ele. Na escola tem uma menina chamada Luísa. Olha aqui, ó, um nome próprio, Luísa, por quê? Iniciou com a letra maiúscula, certo? Então, nós vamos, ó, circular e está se referindo apenas a uma menina, ó, uma menina. Então, aqui identificou qual era a menina, Luísa, certo? Vamos lá procurar substantivos comuns, tá certo? Bora lá. Na escola, como que falou, né? O na, não, escola. Será que escola é um substantivo comum? Isso mesmo, a escola está se referindo não a só uma escola, mas pode estar se referindo a várias escolas, né? A gente não sabe qual escola específica que Luísa estuda, tá? Então pode ser qualquer uma escola. Na escola tem uma menina. Aqui, ó, está se referindo, ó, menina, como tia Ju falou, lá mostrando os substantivos comuns, né? Tem a gravura de uma menina. Então, aqui, ó, menina é um substantivo comum, certo? Tem uma menina chamada Luísa. Chamada não é nem um substantivo próprio, nem um substantivo comum, certo? É um verbo que a gente vai ver bem mais pra frente, tá? Então, aqui, ó, escola e menina são substantivos comuns, vou colocar o C, tá? E Luísa, um substantivo próprio, vou colocar a letrinha P de próprio, certo, meus amores? Então, minha gente, nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido direitinho o assunto, tá certo? Qualquer coisa, voltem aí o vídeo, vejam novamente, tá bom? Façam aí todas as tarefinhas. E um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um cheiro.